Bem-vindos à nossa aula. Vamos trabalhar hoje, o continente americano. Então, esse continente, conhecido também como Novo Mundo pelos historiadores, que fez parte, do processo, das grandes navegações. O continente americano, ele, no ponto de vista político, ele tem uma grande diversidade. Mas também, no ponto de vista físico, o continente americano tem uma diversidade climática, geológica muito acentuada. Então vamos trabalhar essas características que tanto influenciam, certo? Características gerais. Aí você tem aí um panorama, da dimensão do continente americano. É cerca aí de 42.560.270 quilômetros quadrados, o equivalente a 28% das terras emersas no mundo. Então, a maior parte do continente americano, o sentido de distribuição de suas terras, está no sentido norte-sul. Faz com que o continente americano tenha uma grande variação, uma grande diversidade, perdão, a expressão mais correta seria diversidade, de climas, de biomas, porque justamente ele vai pegando praticamente a maior parte dos paralelos do planeta. Então vai de regiões extremamente frias, como a região do Ártica, até as regiões mais quentes do planeta, como as áreas tropicais. Certo? Olha aí para você ver a dimensão do continente americano. A divisão do continente político, e as zonas térmicas do planeta. Então você vê terras do continente americano de norte a sul, e com localização de suas terras, desde aí a zona polar ártica, a zona temperada do norte, a zona tropical e a zona temperada do sul. Isso aí permite, então, toda aquela diversidade de climas que o continente tem. A divisão do continente apresenta-se de duas formas. Nós podemos regionalizar a América, segundo os critérios físicos e segundo os critérios culturais. Então, no aspecto físico, o continente americano ele é dividido em América do Sul, América Central e América do Norte. Certo? No aspecto cultural, você tem aí, então, já é bem mais uma divisão bem mais detalhada, como que traz mais informações no aspecto de formação do povo americano, que é essa divisão América Latina e América Anglo-Saxônica. A América Latina justamente os povos de origem latina, certo? O Brasil, os espanhóis, certo? O Brasil, no caso, colonizado pelos portugueses. E a América Anglo-Saxônica justamente formado ali por influência inglesa, certo? Francesa, como tem tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Veja aí então a divisão das três Américas. Aí uma imagem de Photoshop, bem viva, mostrando assim as dimensões de coberturas de vegetação, essas áreas destacadas em branco são picos de montanhas, certo? Que é justamente ali áreas que tem a cobertura de neve, principalmente aí destaca aí para os Andes. Então a organização política da América
A América tem uma organização que unifica todos os países, né? Atualmente a quantidade são 35 membros, né, das nações americanas. É a conhecida OEA, Organização dos Estados Americanos, Estados Independentes, né, que são soberanos e que estabelece por meio da OEA diretrizes de políticas sociais e econômicas. É baseado nessa estabelecimento da OEA que nós temos então aí o famoso princípio, né, de direitos humanos. Inclusive o Brasil responde na OEA, né, por algumas infrações a esse tratado. Então a OEA ela é uma instituição, né, ela é uma instituição que visa justamente estabelecer, né, um padrão político, humano e social dentro da América. Na primeira parte aqui então da América do Norte, formada então por esses 3 países, né? Você vê aí a bandeira americana, no meio aí representa a bandeira mexicana e a bandeira canadense. Eis aí a dimensão, né, territorial da América do Norte. E nós vemos então essa parte mais elevada, né, que você vê aí no mapa, justamente as formações montanhosas. Veja só. O caso aqui, principalmente destaque aí para os Estados Unidos, norte do México, certo? Existe aí a predominância, né, das formações das montanhas rochosas, certo? Essas montanhas rochosas justamente ali se formou, né, dobramentos, né, dobramentos dessas montanhas, justamente em áreas geologicamente mais estáveis. Porque aí na porção oeste dos Estados Unidos, nós temos ali áreas de encontro de placas tectônicas. Geologicamente, isso aí ao longo de milhões de anos, né, foi responsável pela formação dessas montanhas. Na parte oeste, você tem aí os Montes Apalaches. Né? Então, tanto na parte oeste como na parte leste do continente, né, nós temos aí as limitações do território. Ao meio aí, né, fica então essa área de planície, que é justamente então essa área de captação por onde correm aí os rios, né, o rio Mississippi, Ohio, né, que formam uma área, né, de planaltos e planícies no centro dos Estados Unidos. Então vê só. A porção oeste apresenta um relevo bastante acidentado, né, e as altitudes, né, grandes altitudes. Sua origem está relacionada a dobramentos recentes, como eu disse para vocês, explicando os mapas, né. Então apresenta ali atividades vulcânicas e terremotos. No que diz respeito aos terremotos, está mais ligado à parte do São Francisco, né, próximo às regiões ali onde tem a falha de Santo André, né, ou a falha de San Andrés, como é conhecida. Certo? Tá aí, ó, as formações do relevo da área das rochosas. Pessoal, quando se fala de dobramento moderno, né, basicamente são grandes elevações que se formaram ainda na última era geológica, né, na era Cenozoica. Então,
A planície central, né, como o próprio nome indica, né, estende-se na parte central da América do Norte, predominantemente mais nos Estados Unidos. Voltando aqui para as rochosas, né, elas se estendem, vai desde o Canadá, certo, até o México. A parte da América do Norte, a parte central, né, limita-se mais ali à parte central dos Estados Unidos, onde tem então ali uma área, né, de planície que geralmente é formada uma área de depósito de sedimentos, tanto das montanhas vindas do oeste, as rochosas, como dos montes Apalaches. Então, é constituído por solos férteis, logicamente, né, justamente devido a essa área de deposição, onde se pratica então a agricultura, partes aí do Canadá, Estados Unidos. Seguindo para leste, então você chega então justamente nas regiões dos montes Apalaches, que já são montes geologicamente mais antigos, conhecidos como dobramentos antigos. Então são formações que tiveram seu processo de tectonismo e de formação ainda aí da era pré-cambriana para a era paleozoica. Essas regiões, né, essas formações, elas não têm grandes elevações, são elevações mais modestas. É como acontece aqui no relevo brasileiro. O Brasil não tem grandes elevações. No entanto, por quê? Porque justamente o território brasileiro ele é formado por dobramentos antigos, que foi muito erodido ao longo de milhões de anos. Assim é a mesma característica dos montes Apalaches, encontrados ali, né, na porção leste dos Estados Unidos. E nessas áreas, né, que se formou aí, então tem ali fortes áreas ricas em ferro, em carvão mineral, porque essas formações, né, elas se formam justamente aí em áreas de formação geológica mais cristalina. Tá aí ó, a distribuição dos montes Apalaches. Observe que geralmente quando você vê um monte, a gente pode determinar a idade dele, não especificamente, né, em anos, mas pelo aspecto. Observe que dobramentos antigos, eles são mais suaves, eles já foram erodidos. Então a imagem é uma imagem mais suave. Não, as montanhas não têm aqueles picos tão pontiagudos. Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui algumas imagens. Olha aqui, das rochosas. Observe como tem, as elevações são bem maiores e eles apresentam mais picos, né? Por quê? Isso aí significa que essa montanha é mais nova, né, e foi pouco erodida ainda. Quando você vem para uma montanha como essa, observe bem que ela não tem aquelas pontas como nas rochosas, e significa que ela foi muito desgastada. Então já apresenta esse aspecto mais suave. Então, na porção do extremo leste, né, encontramos então as regiões de planícies litorâneas, formadas, né, justamente pelo processo de erosão do Oceano Atlântico. Essas áreas, né, são áreas, né, de deposição de sedimentos, principalmente pela ação marítima. Hidrografia. Então aqui você vê, pessoal, a hidrografia do continente americano, né, norte-americano, apresenta aí uma grande diversidade, tendo um destaque, né, muito forte para o Canadá, com os seus lagos, essas formações de lagos, né, geleiras, é característico do território canadense. E as regiões que formam os lagos eles se formam de forma natural. E o que acontece? São áreas de depressões, certo?
são áreas de depressões. Geralmente, os lagos, eles se formam, estou dizendo geralmente, né? Em áreas de degelo. Então, no que diz respeito aos rios, né? Localizam-se, né, no extremo norte e permanecem congelados. Os rios, que estão localizados na região mais ao norte, né? Permanecem congelados a maior parte do tempo. Aqui nós podemos destacar também a formação de golfos, né? Golfo é essas aberturas que tem. Deixa eu mostrar aqui um mapa mais específico. Ó, golfo é essa formação, pessoal, ó, que apresenta quase que um C, né? A abertura bem maior, como você vê aqui o Golfo do México. É diferente, né, de uma baía, né, que, olha, já é bem mais fechada, basicamente. E os Estados Unidos, né, tem essa formação juntamente ali com parte do território mexicano. Os principais rios, você tem aí o rio Mississippi, predomina quase, né, em toda a região da planície central, certo? É um dos rios mais extensos do mundo. A rede hidrográfica é amplamente utilizada. Essa parte aí saindo só da descrição física, né? E aproveitando a questão da potencialidade econômica, onde tem formação de rios de planície, então isso é muito aproveitado para a navegabilidade. Então, essa parte, né, é muito explorada, tanto pelos Estados Unidos como pelo Canadá. Transporte de mercadorias. Aí, né, a região dos Grandes Lagos. Que diz respeito, então, aí a vegetação, né, ao norte do continente, na parte ali superior, né, de altas latitudes, ocorre ali, então, a formação de climas muito extremos, certo? Climas muito extremos, como principalmente no Canadá. Então, esses climas permanecem ali a maior parte do ano, né? Temperaturas muito baixas, chegando então até no período de inverno, né? A queda aí de menos 10 graus. Então, a diversidade vegetal para resistir a uma situação dessa, né, de extremo, são poucas espécies. Daí porque quanto mais nós vamos para o norte, né, região de altas latitudes, mas a diversidade, né, de vegetação é menor, certo? Então isso chega, né, na parte mais extrema do norte do hemisfério, do continente americano. A parte mais extrema praticamente não tem árvores. Tem ali a formação de tundra. A tundra, o que significa essa expressão? A palavra tundra, ela significa uma planície sem árvore. Então ela é formada basicamente por algumas espécies de capins, musgos, líquens, que é uma cobertura vegetal bem rasteira. Então isso aí se forma justamente em curtos períodos do ano. A tundra ela se forma em praticamente 3 meses, justamente no período do verão, né, onde tem ali uma temperatura mais amena. Não é uma temperatura mais amena. Aí você tem uma variação 10, 15 graus. Mas a maior parte do ano é praticamente próximo de zero, ou então no inverno, né, aquela queda de temperatura total. Parte do território canadense é ocupada então pelo clima frio, né, e com elevada amplitude térmica anual. Então o termo amplitude térmica é essa diferença entre maior e menor temperatura. Por que isso? Por exemplo, se você pegar
Países localizados em regiões tropicais, você vai ver uma amplitude térmica pequena, certo? Entre maior e menor temperatura durante o dia ou até mesmo o ano. Por exemplo, você pega aqui o Nordeste, certo? O Brasil se localiza numa região tropical. Pega aqui o Nordeste. Durante o dia, os dias mais quentes, né, você vai ter aí uma temperatura de 38 graus, certo? 38 graus. Não chega, no máximo isso aí. À noite, 28 graus, certo? Se você pegar essa mesma situação nas regiões de altas latitudes, a diferença entre a maior e menor temperatura é muito mais acentuada. Né? Você tem aí uma diferença de 20, 25 graus de temperatura de um para o outro, entre o mais frio e o mais quente. Um exemplo aí, você tem o Canadá. Né? O Canadá, aquela região ali que pega o território de Montreal, Quebec, são as principais cidades. E dá para ver que durante os meses mais quentes você tem aí temperaturas que podem aí beirar 30 graus. Estou falando aqui na região mais povoada do Canadá, a parte mais quente do Canadá. Então, chegando a 30 graus. E, no entanto, quando chega períodos de inverno, né? Períodos de inverno, essa temperatura aí cai para abaixo de zero. Né? 5 graus negativos, 10 graus negativos. Olha aí a diferença entre a maior e a menor temperatura. Nem chega aqui perto do Nordeste, né? O Nordeste, pessoal, madrugada mais fria aqui no Nordeste, aquela que você fica procurando provavelmente aí falar aqui uma palavra que todo mundo conhece, né? Mas já tá muito em desuso, não sei lá. Né? Quando você procura a popular tanga, né? Para se enrolar, naquelas madrugadas mais frias, no máximo 24 graus, tá marcando, certo? Não é mais que isso. Então, nesta área temos o predomínio de florestas boreais e coníferas, né? Coníferas. O que é coníferas? É aquelas formações, né, em forma de cone, formação vegetal, que ela é homogênea, não tem diversidade. Você quer ver diversidade vegetal? Você vem para as regiões tropicais. Aí você tem aqui as maiores florestas do planeta. Floresta amazônica, Mata Atlântica, né? Essas florestas. Tem cobertura vegetal como a da Caatinga, uma vegetação com uma diversidade enorme também. Mas quanto mais você vai se localizando para o norte, menor é a diversidade. Certo? Aí, olha, observe bem essas florestas. Você vê praticamente uma única espécie. Né? Então, a partir da altitude 40 predomina o clima temperado, então já é uma mistura já bem definida, né, das estações do ano, bem definidas. Invernos frios e verões quentes. Então, nas regiões próximas do oceano, o clima, né, denominado temperado oceânico, então ocorre chuvas de uma proporção considerável. No interior do continente, o clima é denominado, né, temperado de continente, que justamente ali existe a influência de massas secas, né, que se formam nessa parte do interior do continente. Então daí porque chama o temperado continental. E aí nós temos então as florestas temperadas, que é aquela que apresentam aquele tom róseo, alaranjado, né? Róseo não, alaranjado, durante o período do outono. Elas são chamadas também, né, de florestas caducas, né, que é justamente nesse período elas perdem as folhas. No oeste americano, né, as montanhas impedem a passagem de massas de ar, né,
carregadas ali na parte oeste. Então, a umidade ela fica retida na parte litorânea, certo? E essa porção do interior ela fica mais seca, uma baixa umidade, certo? Formando-se aí então naquelas regiões regiões mais áridas. Daí porque vocês assistirem os filmes de Velho Oeste, vocês sempre vão ver aquele ambiente, né, desértico, né, árido, que é justamente ali na porção central dos Estados Unidos. Certo? Olha aí. Inclusive, são imagens, né, que muito comuns, muito usadas em filmes. E aí você tem aí o famoso Papalégua e o coiote. O clima subtropical ocupa o sul, né, próximo à região ali do Trópico de Câncer. Por sua proximidade com o oceano, apresenta temperaturas mais amenas, certo? E verões quentes. Então, a vegetação típica, né, com folhas verdes e grandes. Então, isso aqui, esse tipo de vegetação é predominante em regiões onde existe uma maior abundância de chuva. Certo? Então, essa região é marcada pela ocorrência de furacões, né? Então, ali tem principalmente na parte próxima ao Golfo do México, né? Formações de grandes furacões nas áreas tropicais. Tá aí, ó, você pode ver, né? Eu acho foto aí do Katrina. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Próxima aula eu avanço mais nesse assunto, tá certo? Valeu. Até a próxima.